Vamos lá, notícia mais importante. Apesar da grande vitória do Corinthians ontem, só se fala de uma coisa no Corinthians, né? O Cássio teria avisado a direção que não que sairá mesmo, que não vai ficar, que não aceita a proposta do Corinthians, né, para renovar. E a direção já negocia a rescisão de contrato. Como é que vai ser feito isso, né? Porque o Cássio tem que cumprir o contrato até dezembro. Teria, né? Cumprir o contrato até dezembro. Sim. Só que há uma questão aí, né, Lelê, que também o Corinthians deve muito dinheiro ao Cássio, né? Sobre direito de imagem. 5 milhões. Então, e aí estariam negociando e diz que o Cássio tá irredutível e que realmente sairá, né, mano? Então hoje todos os grandes portais, os portais até de corintianos, estão tudo desesperados. Uma grande discussão no meio da torcida se é trairagem ou não, né? Eu sou o Cássio, falo assim, vocês vão me segurar? Vão me segurar? Beleza. Eu já aqui dentro, já entro na justiça acionando vocês pelas dívidas. Já chega com os dois pés. Não, mas é uma baita aqui, burrice. Eu estou aqui na função de advogado não contratado do Cássio. Entendi. Fala assim, olha, eu já quero os 5 milhões aqui na mão, vocês já me devem. Vamos ver se isso aí também não enquadra como falta de pagamento disso, daquilo, se eu não consigo me desvincular. Agora, se vocês me liberarem agora, topo aí parcelar em 12 vezes essa dívida, desde que me liberem agora. Você não me vou embora no fim do ano, mas já processo agora. Mas tem uma questão, Sombra. Primeiro que ele tem na contrato. fila, viu, Sombra? Primeiro que ele tem um contrato, o contrato é feito para ser cumprido, mas de qualquer forma o Corinthians também tinha que cumprir com as obrigações de pagamento. Ok, então, né, aí tem uma questão. A outra questão é, o Corinthians, sinceramente, vinha sendo uma mãe em várias negociações para vários clubes. Quando o Corinthians quer um jogador de algum clube, tem que pagar, os caras não aceitam ceder antes, não sei o quê. Agora, quando é o Corinthians, eles costumam ter que abrir as pernas muito por conta desses pagamentos atrasados que a gente sabe que as últimas gestões aí deixaram a desejar. Mas a questão é assim, tá? Pra mim, não teria que facilitar a saída do Cássio até abrir a janela, pelo menos, até esse meio do ano, porque a gente não tem outro goleiro. E a gente tá começando agora com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel nunca teve uma sequência na carreira dele como titular, nem no Internacional, que ele era quarto goleiro. Você acredita ele tá começando a ter essa sequência agora. Carlos Miguel pode acontecer Vai que ele se machuca. Ou até um momento de baixa que fala... e aí? Olha, entendeu? A gente vai ficar com o Donelli? Cássio, melhor subir o Cássio de novo? Mas aí a gente vai ficar com o Donelli? Essa é a questão. Então, acho que assim, a diretoria do Corinthians nesse momento, ela tem que pensar no melhor pro clube, assim como o Cássio vai pensar no que é melhor pra ele. Goleiro com nome de loja de cortina não dá, Donelli. Exatamente. Então eu acho que o clube tem que se resguardar, tem que pensar nisso também. Pelo menos aí, porque assim, o Cássio saindo, vão ter que contratar outro cara. Não vai dar pra ficar só com o Carlos Miguel. Nesse ponto, Lelê, eu vejo aí até muitos corintianos falando aí, a diretoria do Corinthians está sendo burra em liberar o Cássio. O pedido de saída é dele. E você rescindir contrato também é cumprimento de contrato. Ele não está rasgando contrato e indo embora. É um desejo do jogador sair? É um desejo do jogador sair. De verdade, Lelê, eu acho que você preservar um cara assim, com a cabeça longe, forçando ele a permanecer no clube, eu acho que não vale a pena, de verdade. Mas numa dessa o Carlos Miguel se machuca. Numa dessa, o Carlos Miguel de 2012 era o Júlio César, entendeu? Aí passou a ser o Danilo Fernandes que estava machucado e o Cássio era o terceiro goleiro, assumiu a titularidade e virou o que virou. Não dá para comparar hoje o Donelli com o Cássio, evidente. Exatamente. Ele já teve algumas oportunidades e não provou. Mas, Lelê, de verdade, o clube ele não pode ser refém de jogador. O Cássio foi um grande ídolo, é ainda um grande ídolo e espero que continue sendo, porque infelizmente muitos torcedores acabam optando por achar que o cara é traíra. Cara, na moral, o Cássio, quando ele teve a oportunidade, inclusive, de ser... Não gosto de usar esse termo FDP, mas é um termo costumeiramente utilizado dentro do futebol. Ele, se quisesse ter pisado na bola com o Corinthians, ele poderia, porque naquela entrevista que ele deu na saída do gramado, Lelê, falando, eu tô passando até em psiquiatra, passei em psicólogo e tô passando até em psiquiatra, porque o momento não tá fácil. Ele poderia, pura e simplesmente, naquele jogo que ele deu a titularidade pro Carlos Miguel contra o Fluminense, falar, não tô bem psicologicamente e sabendo que ia ficar no banco, nem ter ido pro estádio. Ele poderia ter feito isso, porque era simples, diante da declaração que ele deu, falar, não, o Cássio tá desgastado, psicologicamente ele tá abalado, e ele não fez. Ele sentou no banco,
A torcida que esteve em Itaquera ovacionou o Cássio, como vem fazendo também. Ontem no aquecimento estava vendo aí o bate-bola, antes ali com os goleiros, aí a torcida estava gritando o nome dele. Então a torcida do Corinthians tem um carinho enorme pelo Cássio. E eu acho, Lele, de verdade, por tudo que o Cássio fez e sempre representou com a camisa do Corinthians, que poderiam entrar num consenso aí. Não sei se entrando um dinheiro, algum jogador do Cruzeiro que possa interessar a diretoria, mas eu acho que criar hoje uma rusga contra o Cássio e o Cássio contra o clube, cara, é mais um ídolo que o Corinthians vai perder, que pode sair pela porta dos fundos. E eu acho que isso não é saudável pra ninguém. Nem pro Corinthians, nem pro Cássio. Eu entendo o lado do Cássio, Lele, que ele não tá vivendo um bom momento hoje no Corinthians e o Carlos Miguel não pode ser reserva dele. Isso daí é fato, e acho que até o Cássio concorda com isso. Mas diante da carreira vitoriosa que o Cássio tem, e por tudo que ele ainda joga, porque mesmo o Cássio não sendo o velho Cássio, ele seria talvez titular em 80% dos times brasileiros da Série A. Então acho que é até um pecado o Cássio encerrar a carreira hoje no banco. A diretoria do Corinthians, Lele, quis oferecer um novo contrato para o Cássio de 2 anos, ganhando perto de R$1 milhão por mês. O Corinthians, que já vive numa pindaíba financeira, vai manter um Cássio no banco, insatisfeito, ganhando R$1 milhão por mês, e até o plano era até estender esse vínculo com ele, para que ele pudesse ser alguma coisa dentro do clube. Mas eu acho que o Cássio hoje ele quer jogar. Ele ainda tem lenha para queimar. Então, cara, de verdade, cara, senta, resolve, conversa. O Corinthians ele tem aí uma dívida enorme com o Cássio, ainda não está 100% quitado. O Corinthians pagou um percentual da dívida que devia a ele, não pagou a integridade dessa dívida. Então, cara, na moral, eu acho que hoje arrumar uma briga dessa daí, pô, vou segurar o Cássio. O que adianta, Lele? Meter o cara lá insatisfeito no banco. Não, mas eu digo assim, não é segurar até o final. Eu gostaria muito que o Cássio ficasse, mas evidente, aí teria que vir dele a decisão de ficar. Sim. Se ele não quer ficar, tudo bem. Ele já bem. pediu pra sair, né? Então, ele não quer ficar, ele já pediu. Mas aí, ele tá saindo agora, pedir pra sair agora, já nesse exato momento, aí é uma opção dele estar saindo, inclusive, pela porta dos fundos. Porque ele poderia sentar com a diretoria, então tá, vou ficar pelo menos até o meio do ano, que abre de novo a janela de transferências, vocês vão poder ir atrás também de um outro goleiro. A gente faz um jogo de despedida, porque, cara, ele é um ídolo. E isso aí que ele fala que muitos torcedores ou imprensa estavam xingando ele, né, o lado psicológico. Eu sei que na internet tem muito babaca, imbecil. Que, tipo, não respeita. Ele. Mas no estádio nunca vaiaram criticar ele. É uma... Exato. Criticar é uma coisa, faltar com respeito é outra. Criticar, tudo bem. Mas tem cara que falta com respeito. Tem cara realmente que é idiota, que vai lá, ameaça e tal. Só que ele não pode generalizar como se toda a torcida do Corinthians fosse isso. Porque como o Mano falou, o Mota já repetiu, em Itaquera ele é sempre ovacionado. A torcida, num todo, sempre respeitou o Cássio. A torcida ama ele, o geral. Ele não pode pegar um ou outro boçal de internet e achar que toda a torcida é exemplo, assim. Né? Então, assim, ele merece um jogo pra mim, tá? Enquanto torcedora. Ele merece sair pela porta da frente, ele merece... Ok, optou por sair, mas sai pela porta da frente, faz um jogo Mas de você despedida. acha mesmo, Lele, que essa saída dele, se for nesses moldes aí, tá sendo pela porta do fundo? Eu não acho de verdade, sabe por quê? De qualquer forma não vai ser, mano, mas dá pra minimizar. Então, mas vocês viram a cena do Ederson lá com o Guardiola, que ele foi sacado e deu um puta de um piti, chutou lá o baldinho de Gatorade e tudo mais, sentou rasgando a roupa no banco? Eu acho que o Cássio, se ele quisesse dar um piti, ele poderia ter feito isso. Tá com tromba lá no banco, com cara amarrada, sabe, forçando uma barra. Isso sim é forçar uma barra. Aí eu acho que ele estaria pisando realmente na bola e forçando uma saída para sair pela porta dos fundos. Mas eu acho que, por exemplo, o fato dele entender que o ciclo dele dentro do clube terminou, sentar com a diretoria e falar, agradeço a proposta que vocês estão me fazendo, mas meu ciclo aqui terminou, eu gostaria, por gentileza, de sair, até pela história que eu tenho aqui dentro, eu acho que eu posso jogar num outro lugar. Eu não vejo o Cássio forçando uma barra. Eu não encaro dessa forma que ele tá saindo pela porta do fundo. Mano, eu acho que a saída é forçar a barra, mano. Não é, ô Marcão, muitas vezes você pode negociar essa saída. Ele não tá aceitando o banco e ele quer sair, essa é a realidade. Concordo com a 7 horas. Então, 7 horas, Sombra. Muito mas bem, se ele estivesse sentando no banco, ele nem sentaria lá, né? Hoje Voz do Brasil vai ao ar agora às 20 horas. Muito bem? Vamos ver. Triste. Daqui a pouco a gente fala mais educação. Não, é triste, né? Crise, né? Ô, Marcão, não Mais tem um um ídolo, ídolo né? que sai pela frente, Marcão. É Nossa, sério velho. isso, Marcão? E eu vou falar, viu? Eu vou falar, cara. Eu já falei isso algumas descartável no vezes aqui Curica no lá, programa. ô Vieira. Mas, ó, eu não consigo criticar o Cássio, cara. Lele, mano, você tá de muitas brincadeira. vezes eu Você quase cobro ele. morreu por causa dele, mano. Não, mas ô Vieira, eu não consigo criticar o Cássio assim, cara. É de verdade.
Eu sou muito grato a tudo que o Cássio fez, mesmo ele tendo me bloqueado no Instagram, deu chilique quando eu critiquei ele, e vou criticar qualquer jogador, independente de ser ídolo ou não. Mas se o Cássio matasse o meu irmão e jogasse num córrego, eu ia estar do lado do Cássio. Eu não consigo ficar contra o nosso gigante. Você ia dizer que o Cássio teria agido sob forte emoção. Forte emoção. Violenta emoção. Violenta emoção. E que o Marcão apenas provocou, falou, você é galinha, você é galinha. E pensar que... E possivelmente ia ser legítima defesa, então justifica. Mas vou te falar, mano, o negócio é o seguinte, o Cássio não me bloqueou no Insta, então se ele me matasse, ele estaria pensando em matar você, ô trouxa. E pensar que no Japão, quem salvou a vida do mano foi o Cássio, hein? É verdade, é verdade.